Livro do Êxodo, capítulo 38. Vamos fazer a leitura do versículo 21 até o versículo 31. Assim diz a santa e perfeita palavra de Deus. Esta é a numeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Pai amado, nós te louvamos por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui diante de ti para te cultuar como igreja, como corpo de Cristo, Senhor. Queremos, Pai, neste momento nos render diante da tua palavra, aprender mais e crescer mais e conhecer mais do Senhor. Pedimos, Senhor, que por tua graça o teu Santo Espírito nos ilumine, prepare a nossa mente, o nosso coração para recebermos a tua palavra e que estejamos prontos, Senhor, a praticá-la, a sermos obedientes e a glorificar o Senhor através daquilo que aprenderemos nesta noite, Pai. Que tudo seja para a tua glória, Senhor, porque tu és digno e este é o nosso objetivo, glorificar o Senhor, nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra, que é boa, perfeita, santa. Todos nós temos objetivos de vida. Você tem alguns objetivos, certamente, que deseja cumprir, alcançar ainda este ano, não tem? Talvez você tenha alguns objetivos para médio prazo, talvez alguns objetivos a longo prazo. Normalmente, no começo do ano, muitas pessoas traçam um objetivo de se tornar fitness, perder peso, outros querem ganhar peso. Normalmente, quando chega agora por volta de julho, a maior parte já ficou pelo caminho. Mas é normal traçar objetivos. Outros têm um objetivo de comprar uma casa, trocar de carro, muitos objetivos, ter uma vida mais saudável, se alimentar melhor. E são coisas dignas, são objetivos bons e corretos. E a gente precisa alcançar. Ao longo da nossa vida, traçamos alguns objetivos, alguns nós alcançamos. Você se lembra de algum objetivo que você já alcançou na sua vida? Alguns acabam realmente ficando para trás. Você se lembra de algum objetivo que você colocou no seu coração e você não alcançou? Pois bem, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos um relatório de um objetivo alcançado pelo povo de Israel. Um objetivo alcançado em obediência à ordem do próprio Senhor, que foi entregue para o povo através de Moisés. Moisés, que ali já figurava, representava a Cristo Jesus,
Da mesma forma que Jesus é o nosso mediador para com o Senhor, Moisés representava essa mediação, pois mediava o povo de Israel no seu contato com Deus. Receberam uma ordem, e aqui nós temos o relatório de como a ordem foi cumprida. Quem cumpriu, de que forma, o que foi feito. Da mesma forma, embora todos nós tenhamos alguns objetivos particulares de vida, e certamente dignos, todos nós como igreja temos um objetivo também a alcançar. Um objetivo que foi colocado diante de nós pelo mediador Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, o Senhor Jesus nos dá uma ordem bem clara. Ele diz que toda autoridade lhe foi dada sobre os céus e a terra. Em seguida diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ordenado. Esse é um objetivo que nós temos juntos, como corpo de Cristo. E é um objetivo que ainda não terminamos, ainda não alcançamos. Assim, o tema do sermão desta noite é: alcance o objetivo. E nós vamos ver na palavra de Deus algumas formas pelas quais nós podemos alcançar este nosso objetivo tão importante. O primeiro deles é: seja fiel na administração dos talentos. O Senhor, teu Deus, te deu talentos e dons, não deu? Nós podemos olhar na palavra e ver que realmente a ordem dada por Moisés foi realizada, o relatório foi feito, as coisas foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Nós vemos esses homens que trabalharam na obra. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. Nós vemos aqui alguns homens supervisionando as obras, outros contando o que foi feito, administrando recursos. Vimos que com este homem, Bezalel, estava Aholiabe, que era mestre de obra, desenhista e bordador em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. É uma obra que foi realizada não por um homem sozinho, mas vários homens trabalhando, cada um dentro daquilo que lhes competia, cada um fazendo a sua parte, de acordo com os talentos que lhes havia sido dado. Em Êxodo 31, versículos 2 e 3, nós vemos como esse homem, Bezalel, foi chamado pelo Senhor. Diz assim a palavra: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. O Senhor Deus havia dado um objetivo, e Ele capacitou aqueles homens para que cumprissem o objetivo. Encheu do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a realizar a obra que nós temos por realizar. É o Espírito Santo que nos capacita a alcançar o objetivo que o próprio Senhor nos deu. Também foi Ele quem nos deu habilidades, inteligência, conhecimento. Olha para esta igreja. Olhe para este edifício. Não foi uma pessoa sozinha que o construiu. Essa igreja, eu sempre comento com a minha esposa, é muito bonita. Temos aqui um púlpito muito bonito e alguém projetou este púlpito. Alguém foi lá e colocou a mão na massa e construiu este púlpito. Alguém pintou essas paredes. Alguém pensou na ordem dos bancos, em como os bancos seriam. Não foi uma pessoa sozinha que realizou este trabalho, mas várias pessoas juntas, cada uma exercendo o seu dom e o seu talento com o objetivo em comum de glorificar a Deus. Para este culto acontecer é a mesma coisa. Várias pessoas trabalhando também. Alguns pregam, outros fazem a liturgia, alguém pensou na liturgia, alguém tocou o instrumento para que nós cantássemos, alguém cuidou da câmera para que o culto fosse gravado. Tem uma pessoa muito importante cuidando do som. Como é importante a pessoa que cuida do som, não é, irmãos? Porque sem o som, as pessoas não escutam, não ouvem a palavra de Deus. E eu já trabalhei no som, e eu sei que muitas vezes quem trabalha no som é até esquecido. Mas que trabalho importante. Alguém limpou a igreja, chegamos, a igreja está limpinha. Muita gente nem sabe quem foi que fez isso.
Mas alguém fez, usou seus talentos, fez o melhor, trabalhou de forma honesta. Nós precisamos, irmãos, ser fiéis na administração dos dons que o Senhor nos deu, dos talentos que o Senhor nos deu. Precisamos fazer o nosso melhor com transparência e com honestidade, como o presbítero estava falando agora há pouco, isso não só no trabalho aqui na igreja, mas no nosso dia a dia, porque assim vamos alcançando o nosso objetivo de glorificar a Deus. Trabalho honesto hoje em dia é uma coisa rara, poucos trabalham honestamente, muitos fazem só aquilo que é o mínimo necessário para garantir o salário no final do mês. De tal forma que quando alguns fazem um trabalho de forma honesta, chega a viralizar nas redes sociais. Um tempo atrás eu vi uma oficina que consertava iPhones, viralizando, porque um rapaz havia levado o seu iPhone para ser consertado em diferentes lugares e os preços cobrados eram exorbitantes. Ele chegou então em um determinado local, que o funcionário explicou rapidamente para ele, olha, o problema aqui é bem simples, e consertou aquele iPhone quase de graça. E foi uma coisa tão incrível que viralizou, alguém que trabalhou de forma honesta. Nós também precisamos realizar o nosso trabalho de forma honesta, porque quando a gente trabalha, tendo em mente que tudo que fazemos é para o Senhor, nós trabalhamos diferente. Nós nos tornamos funcionários diferentes, porque somos funcionários que não estão apenas preocupados em fazer o mínimo necessário para que o nosso patrão nos pague o salário, mas alguém que trabalha pensando em glorificar ao Senhor, em fazer a diferença. Trabalha com uma postura diferente, andando com santidade no trabalho. É um aluno também que na escola, na faculdade vai ser diferente, vai dar o melhor, não com medo de levar bronca dos pais, que dá o melhor, não apenas pensando em ter a nota mínima necessária para passar de ano ou de semestre, mas que faz o melhor buscando honrar a Deus, glorificar a Deus, que não falta, a não ser que tenha um motivo muito claro para isso. E esse tipo de atitude chama a atenção das pessoas ao redor. Nós temos um objetivo de fazer discípulos e dessa forma espalhar a glória de Deus sobre a terra. Para isso, precisamos ser dispenseiros fiéis dos dons que o Senhor nos deu. A primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, você crê em Cristo, você recebeu um dom, que é um dom, uma habilidade que o Senhor te deu para a glória dEle. O Senhor te deu isso. Nós somos um corpo, 1 Coríntios capítulo 12 fala como é necessário que cada um exerça os seus dons e talentos para que o corpo funcione bem. E assim juntos nós glorifiquemos aquele que nos deu o dom. Você tem um dom. Como você tem usado o dom que o Senhor te deu? Você tem sido um bom dispenseiro, ou seja, você tem sido um bom administrador dos talentos que o Senhor te deu? Você faz o melhor no exercício deste dom? Muitas vezes, visitando igrejas, eu escuto uma frase que é um tanto quanto triste. Escuto muita gente dizendo o seguinte, presbíteros, pastores: há muito trabalho a ser realizado na igreja, muita coisa para fazer, mas pouca gente para trabalhar. Isso é um sinal de que há pessoas com seus dons e talentos que não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Isso é tão sério, irmãos. Lembra das parábolas dos talentos contada por Cristo? Os talentos que o Senhor nos deu devem ser usados para a glória do Senhor, para que nós alcancemos o objetivo. Foi o que aconteceu com o povo que realizou este trabalho, esta obra maravilhosa em Israel, no texto que nós acabamos de ler. Mas, se precisamos ser fiéis na administração dos talentos, dos dons que o Senhor nos deu, também tem um segundo ponto necessário para alcançarmos o nosso objetivo. Precisamos ser fiéis na administração dos bens que o Senhor nos deu. Seja fiel na forma como você administra os seus bens.
Nós vimos como os utensílios foram feitos. Versículo 24. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 siclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação, versículo 25, foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário, um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Você entende essas medidas? Você entende estes números? Complicado, não é? Muito difícil de entender o que é um beca, ou o que são 29 talentos e 730 ciclos. Primeira vista parece pouca coisa, não é? Pois bem, o ouro representa, na verdade, 1.000 quilos. Uma tonelada de ouro foi utilizada para a realização deste trabalho. Uma tonelada é muita coisa. A prata foram 3.421 quilos. É muita coisa. É um número tão grande que alguns chegam a questionar, alguns dizem, uma tonelada de ouro é muita coisa. Certamente foi um erro de copistas, mas quando nós comparamos com outras obras realizadas na época, nós podemos ver que não é, de fato, um número exagerado, não. Foi um trabalho muito bem realizado, um valor realmente impressionante levantado pelo povo de Israel. E para que nós sejamos fiéis na administração dos nossos recursos, dos nossos bens, nós precisamos ser fiéis na forma como nós realizamos ofertas voluntárias. Porque este ouro que foi levantado foi todo através de ofertas voluntárias que foram convocadas em Êxodo capítulo 35 para a realização da obra. O povo se levantou e deu de boa vontade todo este valor, um valor muito alto. Nós precisamos ser fiéis na forma como nós também ofertamos ao Senhor, o nosso coração diante do Senhor. Agora eu te pergunto, onde foi que o povo de Israel conseguiu 1 tonelada de ouro? Como eles conseguiram uma quantidade tão grande de ouro? Minerar naquela época não era fácil. Eles haviam saído do Egito havia pouco tempo. O trabalho de mineração é um trabalho muito difícil. Até falando com as crianças aqui no momento, com licença aos mais eruditos, mas tem um jogo de mineração muito comum nos computadores, no celular, chama-se Minecraft, em que o personagem vai para minerar o ouro, ele para diante de um bloco, aperta o botão e rapidamente está pronto ali o ouro. Questão de segundos, minera-se o ouro. Basta você ter ali a picareta correta para fazer este trabalho. Bom, no jogo é muito simples, mas na vida real sabemos que minerar não é tão fácil assim. É difícil encontrar o ouro, é difícil conseguir as ferramentas corretas, peneirar e conseguir então o ouro correto. Também o povo de Israel não era um povo que estava fazendo comércios e vendendo coisas e assim conseguindo ouro. Como eles conseguiram tanto ouro? A maior parte deste ouro veio dos espólios do Egito. Quando saíram da escravidão, levaram consigo grande quantidade de bens, ouro, prata e bronze. No momento em que o povo foi ofertar para o tabernáculo, eles tinham em mente que aquele recurso que eles tinham havia sido graça de Deus sobre eles. Eles sabiam que eles não mereciam aquele valor todo, eles sabiam que tudo aquilo havia vindo do próprio Senhor. Irmãos, nós entendemos também que os bens que nós temos vieram do Senhor. Às vezes nós somos tentados a acreditar que fomos nós que conquistamos aquele dinheiro, que fomos nós que conquistamos o recurso, com o suor do nosso trabalho, com os talentos que nós temos. Mas lembre-se do que nós vimos na primeira carta de Pedro. Os talentos
utilizados para adquirir os recursos vieram de Deus. Quem abriu a porta para o trabalho? O Senhor. Quem te deu inteligência para cursar a faculdade? O Senhor. Quem te deu saúde para conseguir isso? O Senhor. Tudo, absolutamente tudo que nós temos é graça do Senhor. Não há mérito nosso nisso. Da mesma forma que nós precisamos ser bons administradores dos talentos e dons que o Senhor nos deu, nós precisamos ser bons administradores dos recursos que o Senhor nos deu, tendo em mente não apenas aqueles nossos objetivos secundários dos quais tratamos no início deste sermão, mas tendo em mente sempre o nosso alvo principal, o nosso objetivo principal, glória de Deus, fazer discípulos, levar o Evangelho, e nós fazemos isso através também das nossas ofertas voluntárias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós só seremos capazes de ofertar na obra do Senhor com alegria se reconhecermos que tudo que nós temos, na verdade, não pertence a nós, é dele. Tudo é dele. Tanto os nossos bens materiais, o carro, a casa, como os recursos no banco, pertencem ao Senhor. Sejamos ofertos, sejamos diligentes como cuidamos das ofertas, mas também sejamos diligentes nas coisas pré-estabelecidas pelo Senhor, como é o caso do dízimo. A prata levantada para o trabalho, os 3.421 quilos, foram levantados através de um imposto pré-estabelecido para os homens em idade militar. No censo, os homens foram contados, nós temos aqui a quantidade de homens contados, que foram 603.550 homens. Sobre estes homens havia um imposto equivalente a 6 gramas de prata cada um. O próprio Jesus, no Novo Testamento, também paga este imposto. Isto era algo obrigatório que todos deveriam fazer. Era um valor de fato pequeno, mas que todos contribuindo, se tornou um valor tão grande, irmãos. 3.421 quilos foi o resultado da oferta de 6 gramas de cada um daqueles homens. Irmãos, todos nós podemos contribuir diante daquele objetivo que nos é proposto. Não existe algo que seja pouco diante do Senhor. Da mesma forma, eu particularmente não acredito que exista alguém tão pobre que não seja capaz de dar o dízimo. Uma pessoa que ganha R$100, o dízimo de R$10, não vai tornar a situação dela mais difícil do que já está, também não vai torná-la mais rica, mas é a fidelidade naquilo que o Senhor coloca diante de nós. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, fica claro que o dízimo não deveria ser omitido, não deveria ser esquecido. É algo pré-estabelecido pelo Senhor. As ofertas voluntárias, nós podemos dar de acordo com o nosso coração. O dízimo não, ele foi pré-estabelecido. E é importante a nossa fidelidade, seja no pouco, seja no muito. Estes homens, cumprindo com o pouco que havia sido proposto, realizaram uma grande obra. Saiba, meu irmão, minha irmã, que você não é insignificante para a obra de Deus. Você é importante. O Senhor te deu dons, te deu talentos, te deu recursos para realizar um objetivo tão importante para a glória dEle. Seja fiel na forma como você administra esses recursos que o Senhor te deu. Seja fiel, sabendo, reconhecendo que tudo veio dEle, por meio dEle e para a glória dEle. É o que está escrito em Romanos 11:36. DEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fazendo isso, irmãos, nós podemos chegar no terceiro e no último ponto, que é ser fiel na conclusão das tarefas.
A tarefa começou. O Senhor Jesus nos deu a ordem, Ele disse, façam discípulos, e a tarefa foi iniciada por aqueles 12 homens, pregando o Evangelho, aquele punhado de discípulos do Senhor, iniciaram a obra. Rapidamente o Evangelho se espalhou por muitos lugares, igrejas foram plantadas, homens deram a vida, deram o sangue para a pregação do Evangelho, utilizaram os seus dons, utilizaram seus talentos, utilizaram seus bens, os seus recursos e pregaram o Evangelho. Mas a obra ainda não está concluída. Ainda não terminamos. Há muito ainda o que ser feito. Por mim. Há muito o que ser feito. Por você. Há muito o que ser feito por nós como igreja. O Senhor Jesus nos deu uma ordem de fazer discípulos. Quantos discípulos você já fez na sua vida cristã? É uma ordem. Precisamos cumprir. Além de fazer discípulos, eles devem ser batizados e em seguida nós devemos ensinar a eles o quê? O básico da fé. Precisamos ensinar a eles apenas a crer no Senhor Jesus e acabou o nosso trabalho. Não. Precisamos ensinar a eles tudo o que Cristo nos tem ordenado. E tudo, no original, no grego é tudo. Tudo. Ensinar tudo. Temos um grande trabalho a ser feito. Precisamos concluir a tarefa. Imagina se no momento aqui do relatório, no texto em que nós lemos, o relatório fosse, bom, deveríamos construir alguns utensílios de prata, de ouro, de bronze, mas não houve recurso suficiente, então nós fizemos apenas alguns caixotes de madeira. Bom, não havia quem trabalhasse com ouro, não havia quem trabalhasse com prata, fizemos o que deu para fazer, alguns utensílios de cerâmica, porque as pessoas só sabiam trabalhar com cerâmica. Olha, não houveram recurso suficiente, não conseguimos completar o tabernáculo. Imagina algo assim acontecendo, diante de uma ordem dada pelo próprio Senhor. Isso de fato já aconteceu uma vez também na história. Em Abacuque, nós temos, no livro de Ageu, nós temos o Senhor exortando o seu povo, porque eles estavam vivendo em casas muito bem construídas e bonitas, enquanto o templo, que deveria ser reconstruído, ainda não estava acabado. E no capítulo 2, versículo 14 de Abacuque está escrito, Ageu, capítulo 1, versículo 4 está escrito: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas? O Senhor chama o povo para terminar aquilo que havia sido começado. Voltando do exílio, o templo estava sendo reconstruído, mas não estava terminado. Muitos começaram a ser negligentes, começaram a cuidar cada um da sua própria vida e deixaram de lado aquilo que o Senhor havia ordenado, a conclusão do templo. Nos nossos dias não é muito diferente. Enquanto há tanto a ser feito, muitos de nós estamos confortáveis cuidando da nossa própria vida, usando os dons e talentos que o Senhor nos deu para enriquecer, usando os dons, talentos e os recursos que o Senhor nos deu para investir em conforto para nós mesmos, enquanto há tanto trabalho ainda a ser realizado. Isso está correto, irmãos? A tarefa será concluída. Nós vemos aqui no texto a forma maravilhosa como foi concluída. Versículo 27, empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. Dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Imaginando esse trabalho concluído, bases de ouro, colunas de prata, utensílios de bronze. Com certeza era uma visão magnífica.
Uma visão maravilhosa. Você consegue imaginar o brilho que havia naquele local? Era um local que, quando as pessoas olhavam, glorificavam a Deus. O objetivo concluído, porque o objetivo final era que o Senhor fosse glorificado naquele lugar que representava a presença do Senhor. Um local tão importante e construído de uma maneira tão linda, tão magnífica, tão preciosa. Hoje não há mais templo. Os templos somos nós. Este local é um prédio, é um edifício. No dicionário, este local é chamado de templo, porque, de acordo com o dicionário, templos são os lugares em que se realizam atividades religiosas. Então, nesse sentido, podemos chamar este local de um templo. Mas, biblicamente falando, isto aqui não é um templo, é um prédio. Não há nada de místico e de espiritual nestes tijolos. Se um dia vocês se mudarem daqui para uma outra casa, um outro prédio, a igreja estará se mudando para aquele outro lugar, e aqui poderá se tornar qualquer outra coisa. Não faz diferença. O verdadeiro templo é você. Você é o templo do Espírito Santo, e juntos somos a igreja de Cristo. E como você se tornou o templo do Espírito Santo? Se não através da pregação do Evangelho, pregação da palavra de Deus que despertou a vida no seu coração. Se não foi o Espírito Santo que te chamou, se não foi o Senhor que te deu a vida pela ministração da palavra. Você hoje é um adorador. Você é hoje alguém que glorifica a Deus e que representa a presença do Senhor por onde você for. Lá no seu trabalho está o templo do Senhor porque você está lá. Na sua escola está o templo do Senhor porque você está lá. Mas o trabalho ainda não foi concluído. Há muitos templos ainda para serem alcançados. Há muitos eleitos do Senhor espalhados por este bairro, aguardando que o Evangelho chegue a eles. Há muitos eleitos do Senhor nessa cidade, uma cidade tão grande como São Paulo, aguardando que o Evangelho chegue a eles. Há pelo mundo, sabe quantos povos ainda sem nenhuma presença missionária? Sabe quantos povos sem nenhum cristão? Mais de 2.000 povos nesta situação. O trabalho não está terminado. Não podemos, irmãos, ficar acomodados com os nossos dons e os nossos talentos, usando apenas para nós mesmos, com os nossos recursos financeiros sendo usados apenas para nós mesmos. Se formos fiéis administradores dos nossos dons e talentos, se formos fiéis administradores dos nossos bens, dos recursos que o Senhor nos deu, concluiremos a tarefa. E há uma tarefa para nós, na nossa geração. Nós somos responsáveis por este momento. O Senhor te colocou no mundo agora. Você não nasceu na época errada. Eu escuto muita gente brincando, eu nasci no tempo errado, eu queria ter nascido em tempos atrás, em outras épocas. Não, você não nasceu no tempo errado, Deus é perfeito. Ele colocou você, te capacitou com dons e talentos e te deu recursos para alcançar esta geração. É para este momento que você foi criado. É para este momento que você existe. E lembre-se, você não é insignificante. Você é importante para a realização dessa obra, para que juntos alcancemos o objetivo de espalhar a glória de Deus sobre todo o mundo. Se fizermos isso corretamente, mais facilmente alcançaremos o objetivo de fazer discípulos e de ensinar tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Irmãos, precisamos levar a palavra do Senhor com tudo o que nós temos. Precisamos dispor de toda a nossa energia, de toda a nossa força, dos nossos dons, talentos e recursos para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser levada a todos gratuitamente, através das nossas ofertas voluntárias e dos nossos dons. Nós vivemos na época dos coaches, em que muita gente ensina como alcançar o objetivo e cobra caro por isso. Tem gente que cobra caro para te ensinar como emagrecer, para te ensinar como ficar rico, para te ensinar a tantas coisas. Tem gente que vende curso ensinando a vender curso. Todo tipo de coaches
E tem muita gente vendendo a palavra de Deus. Algo que, na verdade, é nossa obrigação. É a nossa obrigação realizarmos isso. Levar a palavra de Deus, ensinar a eles todas as coisas, e geralmente há custos para isso. Mas esses custos devem ser cobridos através de ofertas voluntárias, através de dízimos, através de homens e mulheres que dispõem de seus dons e talentos. Recentemente, irmãos, eu estava discipulando um rapaz que veio da Igreja Católica. E ele muito preso, muito enraizado na Igreja Católica, seus antigos colegas de fraternidade o assediando para voltar, e ele foi conversar comigo e falou: Tiago, eu preciso aprender mais sobre os erros da Igreja Católica, você tem algum livro para me indicar, para eu aprender mais sobre isso? Eu falei para ele: meu caro amigo, melhor do que isso, eu vou te indicar um curso completo, gratuito, para você aprender a lidar com essas pessoas. Ele disse: é mesmo? Eu falei: sim, chama-se Erros do Romanismo, está aqui o link, gratuito. Mandei para ele o link, uma bênção, irmãos. Houve custos para isso, mas realizado, disponibilizado, gratuitamente. Este é o caminho, irmãos, este é o caminho. Permitam-me contar uma experiência um tanto traumatizante da minha adolescência. Converti aos 16 anos, o Senhor me chamou com muita fome e desejo de conhecer a palavra de Deus. Certa vez, um colega meu me disse que havia ouvido no rádio que haveria uma conferência em São Paulo, eu sou de Santo André, e que no último dia da conferência, a conferência seria gratuita. No rádio, né, irmão? Já estou denunciando a minha idade aqui para vocês, né? Pois bem, morava em Santo André, de família pobre, juntei o dinheiro, pegamos ônibus, trem, metrô, chegamos ali ao local do evento, felizes e contentes, o dinheiro contadinho, a gente não tinha dinheiro nem para comprar um fandangos no caminho. Chegamos no local, empolgados, na hora que nós fomos entrar, a pessoa estendeu a mão e falou: opa, cadê a pulseirinha de vocês? Eu falei: pulseirinha? Vocês não fizeram a inscrição? Eu disse: não, no último dia não era gratuito? Não existia ainda o termo, mas era uma fake news. O último dia não era gratuito. Eu falei: poxa, mas nós viemos de tão longe para chegar até aqui, não temos como pagar a inscrição, não há nada que possa ser feito. A pessoa ficou com pena da gente, se compadeceu, olhou para mim ali com uns 17 anos, meu colega na mesma idade, e disse: tá bom, pode entrar. Eu falei: oba! Aí ele falou: mas é o seguinte, se alguém perguntar alguma coisa de vocês estarem sem pulseira, fala que vocês entraram porque vocês são do projeto tal da igreja. Aí nós entramos, sentamos. Aí eu comecei a me sentir mal, pensei. Eu já estava me sentindo mal pela humilhação, né? Porque ser parado ali na frente de todo mundo que estava entrando não foi nada divertido, né? E aí eu pensei, primeiro fomos barrados na porta, e agora entramos com base numa mentira. Vamos ter que contar uma mentira para ficar aqui. E aí o meu colega começamos a discutir se íamos embora, se não íamos, até brigamos ali e decidimos levantar e ir embora. Não ficamos, fomos chateados e foi traumatizante para mim. Recém-convertido, sabia muito pouco da palavra, queria aprender mais. E foi barrado. Quando nós cobramos, nós limitamos. Mas a pessoa que tem o dinheiro para pagar a inscrição, ela tem dinheiro também para dar de oferta voluntária. Quando nós cobramos, nós limitamos. O ideal é oferta voluntária. Quem pode, oferta mais. Quem não pode, oferta menos, mas que seja feito com alegria. E eu não quero entrar aqui na discussão polêmica se é lícito, se não é lícito, se é pecado, se não é pecado. O que a Bíblia nos ensina é que o Evangelho, o ensino deve ser levado a todos. É uma ordem. Nos ensina a fazer isso através dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos recursos financeiros. Paulo, nos seus dias, pregou o Evangelho em muitos lugares. Muitos recursos foram utilizados para isso. Muito dinheiro foi gasto, e eu não consigo imaginar os apóstolos fazendo uma grande conferência apostólica para levantar recursos para o apóstolo Paulo. Grande conferência de Jerusalém, por 1 moeda de prata, você participa da conferência. No primeiro dia, aprenda com o apóstolo Pedro como evangelizar o judeu. No segundo dia, com o grande apóstolo Paulo, como evangelizar os gentios. No terceiro dia, Tiago te ensinará como realizar boas obras. Olhando neste livro, você consegue imaginar algo assim, meus irmãos? Enfim, a questão é, temos uma tarefa a ser realizada.
Precisamos dispor dos nossos talentos, precisamos dispor dos nossos recursos e precisamos concretizá-las. Agora sim, Abacuque 2,14 diz que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aquele que nos deu o objetivo é o garantidor que nós vamos realizá-lo, que nós vamos alcançá-lo. Mateus 24,14 diz que este evangelho do reino será de fato pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É uma afirmação, isso acontecerá, o evangelho chegará a todos, o objetivo será concluído, porque aquele que nos deu o objetivo é o garantidor, aquele que nos deu o objetivo é aquele que nos capacita, aquele que nos deu o objetivo é aquele que nos dá o recurso, ele é o nosso garantidor, aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Irmãos, os intentos do Senhor fatalmente se cumprirão. Por isso, irmão, concluímos dizendo, seja fiel na administração dos seus talentos, dos seus dons. Dê o seu melhor para o Senhor, onde você estiver, no serviço, na igreja como um todo, e no seu serviço, onde você estiver. Seja fiel na administração dos bens que o Senhor lhe deu. Administre bem os seus recursos. Oferte com alegria. Seja um dizimista fiel para a obra do Senhor. E não se acomode. Seja fiel na conclusão da tarefa. Temos um objetivo à nossa frente. Um objetivo para alcançar. Não se distraia, meu irmão. Ainda não está concluído. Vamos juntos, irmãos. Vamos concluir essa tarefa juntos, como igreja, como povo do Senhor, para a glória do Senhor. Que assim seja, que toda a terra se encha e fatalmente se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar e a nos capacitar para isso, em nome de Jesus.